Lá em 2015, eu tinha um nome, né, da minha empresa, que ainda nem tinha CNPJ, não tinha nada. Era uma coisa que fazia os cartãozinhos, umas etiquetinhas, era só isso. Porque eu trabalhava forte com biscuit. Então, era Lee Arts Biscuit, certo? E aí, um dia, eu deitada na cama com o Henrique, que é o meu filho do meio. Na época, ele tinha em torno de uns 4 para 5 anos, mais ou menos. Eu tentando fazer ele dormir à tarde para mim poder ir trabalhar com o meu artesanato. Ele me viu pensativa. Até hoje ele é assim. Quando ele veio muito assim, o que foi, mamãe? O que foi que você está pensando? Ele sempre é desse jeito. Aí ele pequenininho falou, mamãe, o que você está pensando? Aí eu falei, Henrique, a mãe está com uma ideia aqui. Deus me deu uma ideia de ter um local, uma casa, que tenha vários cômodos nessa casa e que eu vou conseguir colocar pessoas, dar oportunidade para pessoas para estar dentro dessa casa, cada uma cuidando de um cômodo, e que cada cômodo desse vai ser uma sala de aula. Seja de crochê, de biscuit, de cada uma vai cuidar da sua parte. Lá dentro elas vão dar aula, vão vender o seu material e vender o seu produto. Eu pensei em fazer isso, né? Ter uma casa. Eu falei assim, mas a gente não tem nem, praticamente, a gente não tem nem casa para morar. A gente estava morando numa casa que era do lado do cemitério da cidade. E essa casa empesteava de barata. Era terrível. Uma rua sem saída, sabe? Não era um lugar bom, um bairro bom, só que era do lado do cemitério. E assim, era uma casa complicada. E a gente morando lá, eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Como que Deus me dá uma ideia de uma coisa que não é possível? Mas aí continuou aqui na minha mente. Eu peguei e falei para ele, só que eu entendi que eu preciso já ter um nome para isso, porque eu já preciso dar nome a essa casa, a esse projeto, né? A essa empresa que eu quero ter, né? E aí eu peguei e falei assim, eu preciso colocar todo mundo dentro dessa casa. Tem tanta gente que precisa de ajuda e tal. E por incrível que pareça, a gente estava no início da nossa conversão quando a gente estava indo para a igreja. E o Henrique foi quem nos levou para a igreja. E ele ia para a escolinha, tinha as aulas na escolinha da igreja, e naquela hora ele virou assim para o meu lado, já sei o nome que você vai colocar. Eu falei, que nome? Ele, Casa de Noé. Aí eu, Casa de Noé? Não, filho, é Arca de Noé. Ele, não, mamãe, você não quer uma casa? Eu falei assim, é uma casa. Então é Casa de Noé. Eu, mas da onde que você tirou Casa de Noé? Ele falou assim, na Arca de Noé, o Noé não colocava os animaizinhos dentro da arca para poder salvar? Aí eu, na hora eu comecei a me arrepiar, porque eu falei, olha a revelação que Deus deu para ele, né? Aí ele pegou e falou assim, então, você vai ter uma casa, Casa de Noé. E virou para o lado e dormiu. E na hora eu fiquei assim, comecei a chorar, porque eu falei assim, meu Deus, olha isso, o que saiu da boca dele. E ficou Casa de Noé, porque e eu, inclusive, eu tinha falado para ele assim, o Henrique, eu quero que nessa casa tenha um cômodo específico para quem chegar lá no dia e não estiver bem, precisar de uma oração, precisar conversar, desabafar, né? Falei para ele, eu queria chamar a psicóloga, queria chamar pessoas, sabe, para poder ajudar as pessoas e tal. E então eu falando isso, ele entendeu que o propósito não era só o fazer artesanato, mas o propósito também era uma transformação de vida, era algo que fosse ajudar as pessoas financeiramente, ajudar as pessoas emocionalmente, uma questão de amizade, de elo, de família. E na Arca de Noé, o que que Noé colocou? O que que Deus falou para Noé colocar? A família dele lá dentro, né? E depois, o que que Deus falou para ele? Que no dia antes do dilúvio, que era para ele colocar um casal de cada espécie de animais, né? Então, era o que Deus quis para salvar ali dentro, porque era o que era limpo, que era puro, né? No propósito de Deus naquele momento. E naquela hora, ele me deu essa ideia e ficou Casa de Noé. Eu comecei a usar a Casa de Noé. Até então, era tudo quanto é tipo de artesanato. E era uma ideia de uma casa física. Quando, né, o destino, né, Deus foi levando as coisas para uma circunstância que nos mandou para Minas. Eu estava morando no estado de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. E nós fomos para Minas, chegando lá, eu vi a dificuldade de continuar trabalhando com biscuit, né? Começou a eu ter problemas com tendinite, né? Eu até hoje, se eu estiver fazendo algo que eu tenho que ficar muito tempo com a mão assim,
Minha mão formiga, adormece da ponta dos dedos, eu não consigo manusear. Então, não dá, né? Pintando, às vezes, ainda dá um pouco de trabalho. Mas com biscuit já não tinha jeito mais. Aí também era muito caro, o material para lá e tal. Eu falei, vou ter que mudar a técnica, e eu tinha o sonho das bonecas, e foi onde eu falei, vou seguir esse caminho, e fiquei. A princípio era Casa de Noé Artesanatos, e quando eu defini que ia ser só bonecas, passou para Casa de Noé Bonecas de Pano.